Começou a valer ontem aqui em Barreiras o novo decreto que estabelece toque de recolher a partir das 9 horas da noite e junto com essa restrição tem ainda a lei seca, que proíbe o comércio de bebidas alcoólicas na cidade pelo prazo de 15 dias. Para quem ainda tem dúvidas sobre esse decreto, nós vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o secretário de Saúde de Barreiras, Anderson Vian. Para nossa segurança, para você que nos assiste, estamos à distância estabelecida pelos órgãos de saúde e por esse motivo aqui estamos sem a máscara aqui no nosso estúdio. Além disso, aqui dentro do nosso estúdio estamos fazendo uso constante do álcool em gel e toda a equipe que está nos auxiliando nessa gravação usa máscara aqui por trás das câmeras, para você ficar ciente o porquê desse nosso cuidado e o não uso da máscara aqui dentro do nosso estúdio. Secretário, primeiro, para quem está nos assistindo, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço de como que está a situação epidemiológica aqui do nosso município, tendo em vista que a gente já tem aí 11 óbitos, já temos mais de 800 casos confirmados e mais de 400 curados aqui na cidade. Exatamente. Hoje nós estamos com um crescimento, né? Olá, olá a todos que nos assistem. É uma honra estar aqui mais uma vez. Então, hoje nós estamos vivendo o crescimento dessa curva, nós estamos tendo aí o crescimento exponencial tanto do número de casos, como também da taxa de ocupação de leitos. Então, nós sempre nos balizamos por fatores práticos de evidência do crescimento do Covid, não apenas no nosso município, mas em toda a região. Então, nós temos acompanhado esse crescimento, nós temos acompanhado o perfil epidemiológico dos pacientes que estão sendo acometidos pelo coronavírus e nós temos buscado sempre dar assistência, prestar a saúde humanizada e principalmente dar assistência, ter a capacidade instalada para poder fornecer àqueles pacientes que necessitem da internação ou da assistência médica, a assistência quando houver a necessidade. Voltando aí agora para essa questão do decreto, que muitas pessoas estão em dúvida, essa questão do toque de recolher a partir das 9 horas da noite. Ninguém pode circular? Existe algum tipo de regra, pessoa fora dessa regra que pode estar circulando? Quem seria? Exatamente. Foi necessário termos publicado a publicação de um novo decreto realmente por conta do avanço do número de casos e, como eu disse, um dos balizadores do Comitê de Operações de Emergência, ao qual constituem infectologistas, profissionais de saúde, profissionais da gestão como um todo, é justamente a taxa de ocupação de leitos. Então, por se manter uma taxa de ocupação de leitos alta no nosso município, foi necessário adotarmos medidas de supressão de fluxo, medidas restritivas, para tentar trazer à população a consciência da seriedade do momento. Então, infelizmente, muitas pessoas têm desrespeitado as normativas e as orientações de distanciamento social. Então, por isso se fez necessário a intervenção do poder público nesse momento, através dessas medidas do decreto. O decreto, ele trouxe aí o toque de recolher, como se fala, a partir das 21 horas até as 5 horas da manhã. Não é possível a circulação, não é possível estar em praças públicas, a presença de aglomeração ou de pessoas em praças públicas, em vias públicas, justamente para evitar, a partir das 21 horas, que onde se geram aquelas aglomerações, pessoas sem máscaras, infelizmente, muitas pessoas aproveitam desse horário para poder estar se reunindo. Então, nós estamos buscando, por meio dessa normativa, trazer à população a importância do distanciamento social nesse momento. Nós temos o dispositivo, no decreto, que ele exclui dessa possibilidade aqueles profissionais que estão em trânsito como profissionais de saúde, de segurança, que estão em trânsito para a sua função, para o exercício da sua função. Então, ele exclui esses profissionais. Haja vista que foi necessário também, de acordo todo o debate que nós temos periodicamente com o comitê de operações de emergência, com os nossos médicos infectologistas, com os profissionais e autoridades sanitárias, houve a necessidade, nesse momento, de se suprimir o fluxo, ou seja, de se restringir aqueles estabelecimentos, e aí se pergunta, por que esse e não aquele? Porque
fechou, o vírus escolhe aonde se circula? Não. O vírus não escolhe onde circula. Mas existem os estabelecimentos, os segmentos, onde é mais fácil a transmissão. Ou seja, o vetor de transmissibilidade é mais fácil. Como, por exemplo, aqueles estabelecimentos que não é possível o uso contínuo e adequado da máscara. A máscara é uma barreira física, é o mínimo de proteção a ser exigido em qualquer estabelecimento. Então, esses estabelecimentos que não é possível fazer o uso contínuo e o uso adequado da máscara, enquanto no permanência no seu interior, é muito complicado se fazer, porque não se tem o controle da transmissão nesse sentido. Então, por isso que entrou nesse decreto de agora, os bares, restaurantes, lanchonetes e afins, né, desses segmentos, bem como distribuidoras de bebidas, porque a gente também foi necessário sancionar dentro desse decreto a lei seca, proibindo a venda de bebida alcoólica em qualquer estabelecimento, não só na distribuidora, mas nos estabelecimentos também, supermercado, hipermercado, mercado, estabelecimentos essenciais, também está determinando proibição de venda de bebida alcoólica. Isso tudo porque a gente está tendo, infelizmente, muitas festas particulares, festas em casas, residências, chácaras, as pessoas fazendo aglomeração. Tanto é que no novo decreto a gente traz a limitação de no máximo 10 pessoas, né, para reunião, no caso, naquela casa ou naquela chácara, no máximo de 10 pessoas, sendo proibido a realização de festas e muito menos o consumo de bebida alcoólica. Essa lei seca, a proibição da venda de bebida alcoólica, é justamente para evitar que aconteçam essas aglomerações, porque o que a gente está vivendo hoje foi uma consequência, né, dos inconsequentes. Infelizmente, muitas pessoas realizaram festas, principalmente no período junino, festas particulares, festas em chácaras, e nós hoje estamos vivendo a consequência disso. Então, as ações que nós estamos adotando hoje é para poder colher daqui 15 dias o fruto dessas ações. E entram também, que eu me esqueci de falar, perdão, a questão da academia, aonde se tem um alto vetor de transmissibilidade por conta do suor, né, a sudorese, ali o suor da pessoa que está praticando a atividade física, e também o aumento na respiração, nas incursões respiratórias, a respiração ofegante e a aspersão ali de gotículas, né, que acabam ultrapassando o limite da barreira física da máscara. Então, todos esses fatores, templos religiosos, por conta do seu grande parte do seu público ser pessoas idosas, então, além disso também as aglomerações que estavam se gerando nesses templos, então, alguns cumprindo, mas a grande maioria não. Então, infelizmente, o poder público tem que intervir quando a população, de um modo, não querendo generalizar, mas uma boa parte da população não tem a consciência, não assume a sua responsabilidade. Então, infelizmente, nós tivemos que intervir e, se for necessário, nós estaremos enrijecendo ainda mais essas normativas. Nesse caso, o senhor falou aí sobre a questão dos alimentos, dos restaurantes, das lanchonetes, bares, que também não podem funcionar a partir das 21 horas, inclusive delivery ou drive-thru, como estava antes nos outros decretos sendo permitido. Exatamente. O que nós pretendemos com isso é suprimir realmente o fluxo. Então, os estabelecimentos já estão se adequando, estão fazendo suas entregas, aceitando seus pedidos até as 20 horas, para poder, no máximo, até as 21 ter entregado e já não ter mais ninguém na rua. Então, esse é o nosso intuito, realmente diminuir esse fluxo. Nessa questão da lei seca, nenhum estabelecimento pode fazer o comércio de bebidas alcoólicas e, caso seja flagrado fazendo isso, o que pode ocorrer? Ele sofrerá as sanções do decreto, né? Ele sofrerá as penalidades. A gente, inclusive, enrijeceu essas penalidades. O estabelecimento que estiver realizando, antes era interditado por 3 dias, agora são 7 dias de interdição do estabelecimento. Houvendo em recidiva, ele passará a ser interditado por 15 dias e numa terceira recidiva, infelizmente, ele terá o seu alvará suspenso. Levando em consideração os números que temos na cidade, a ocupação dos leitos, tanto do Hospital do Oeste, como também do Hospital Municipal Eurico Dutra, há uma previsão de receber novos pacientes aí no Hospital Central, onde já havia sido feita a contratação de leitos de UTI? Exatamente. Nós temos, a princípio, os leitos, hoje 20 leitos do Hospital do Oeste funcionantes. Desses leitos tem mantido uma alta taxa de ocupação,
pensando nisso, nós já antes, desde o início da pandemia, contratamos os leitos do Hospital Central, 10 leitos de UTI e 10 leitos de observação, aonde nós já, a partir de hoje, é a boa notícia, já estaremos recebendo os primeiros pacientes encaminhados para os leitos que foram contratados para o município de Barreiras no Hospital Central. Então hoje nós já estaremos trabalhando com esses leitos, já estaremos colocando eles funcionantes nesse momento por conta da necessidade. Tivemos uma dificuldade com a aquisição de alguns equipamentos, como bomba de fusão, que não estava encontrando, mas graças a Deus conseguimos e veio em tempo oportuno. Porque o que nós queremos é dar condição, cumprir com o nosso compromisso e dar condição aos cidadãos do nosso município que tenham a assistência conforme a necessidade. Secretário, muitas pessoas questionam lá no nosso canal do YouTube, assim como também para a nossa equipe nas ruas, sobre a questão da testagem. Por que algumas pessoas que tiveram contato com casos positivos não passaram pelo teste? Outros que têm sintomas procuram a unidade do Eurico Dutra e acabam esperando por um tempo e não passam pelo teste. Como que funciona o critério para a testagem da nossa população? Então, para se falar de teste, a gente precisa dividir qual teste, porque existem duas modalidades, pelo menos duas modalidades de testagem. Existe o RT-PCR, que é o padrão ouro, o teste realizado para detectar a carga viral na presença do organismo. Esse teste ele é feito a partir do 3º dia de sintoma até o 7º dia. Daí, então, o organismo começa, as imunoglobulinas, o IgG, o IgM, o anticorpo começa a trabalhar, começa a se criar um anticorpo no organismo, e aí a gente precisa detectar agora a sorologia, não mais a carga viral. Aí já é outra modalidade de teste, ou seja, um teste funciona do 3º ao 7º dia, e o outro teste do 7º em diante, do 7º dia em diante. O que acontece? Se a gente fizer o teste, por exemplo, o teste rápido, que é o de sorologia, que detecta o anticorpo, o IgM, o IgG no organismo do paciente. Se ele for feito antes, ele vai dar o que a gente chama de falso negativo. Se o RT-PCR for feito posteriormente, vice-versa, também não vai ter a mesma eficácia. Então esse é o grande problema na questão da testagem. Existe uma janela para a realização da testagem. E outro grande problema é que não existe teste suficiente para todo mundo. Infelizmente não existe. Por isso existem os padrões, os critérios para se realizar a coleta. Nem todo o paciente comunicante, que é aquele paciente que teve, aquela pessoa que teve contato com caso positivo, vai ser testada. Unicamente aquele que apresenta sinal e sintoma e que ou faça parte do grupo de risco ou realmente esteja com sinal e sintoma mais grave. Então, esses pacientes eles vão ser testados. Inclusive, nós recebemos do Ministério da Saúde cerca de 2.600 testes. Nós realizamos, que foram a orientação, a nota técnica foi que esses testes fossem realizados em profissionais de saúde, nos profissionais de segurança que estavam atuando em enfrentamento ao Covid. Esses testes estão sendo realizados, foram realizados nesses profissionais. E continuamos realizando esses profissionais e inclusive nós licitamos mais testes para poder estar ofertando à população aqueles que estão em monitoramento, que estão sendo acompanhados pelo monitoramento da atenção básica, por exemplo, que possa ser feito esses testes. Então, provavelmente estarão chegando dentro dos próximos dias mais testes para a gente estar ofertando à população aqueles que estão em monitoramento, dentro da janela, dentro dos prazos, né, de cada paciente que tenha apresentado sinal, sintoma dentro daquele dia, dentro daquela janela, respeitando os critérios e as orientações médicas e do Ministério da Saúde, as orientações das notas técnicas que regem a realização desses testes. Então, nós estamos nos esforçando. Nós temos hoje o laboratório da UFOB, que é o LAIV, que tem realizado testagens. Não sendo suficientes, nós contratamos laboratório particular para realizar também testagem. Barreiras contratou laboratório particular. E conseguimos também, agora, junto ao Estado, estar enviando ao LACEN também um contingente maior de amostras, um número maior de amostras, né, para poder ampliar as nossas testagens, justamente para se ter o perfil epidemiológico do nosso município. Baseado nisso, com essas informações, a gente pode tomar ações mais assertivas, né? A gente pode realmente tomar aí medidas que sejam, de fato, eficazes a cada situação que vier ocorrendo. Um último questionamento que chega através dos nossos canais com frequência
é se há uma previsão para fechamento do comércio ou depende muito de como seja aí a reação da população com esse novo decreto? Isso, depende muito, principalmente da ajuda e do esforço de toda a população. Todas as ações que a gente tem realizado até o momento têm sido muito bem fundamentadas. Então, nós realizamos esse decreto agora, publicamos esse decreto. Caso não obtenhamos a resposta que esperamos, nós estaremos, sim, enrijecendo ainda mais as medidas e tomando as medidas necessárias para poder conter o avanço e, principalmente, dar condição de assistência a todo aquele paciente que houver necessidade. Então, nós realizamos a contratação, estamos a partir de hoje, com os leitos já ativos do Hospital Central, nós estamos fazendo além do que é a nossa competência, porque a alta complexidade é de competência do Estado, mas a gente entende a limitação e a gente está fazendo por cada cidadão e cidadã do nosso município. Mas precisamos da consciência de cada um. Eu quero até alertar, porque eu vejo muitas pessoas, infelizmente, transferindo a sua responsabilidade. Esse é o momento de cada um assumir a sua responsabilidade. Não transfira a sua responsabilidade para outros, muito menos para o poder público. Assuma a sua responsabilidade, faça você a diferença. Assuma você o seu papel nesse momento. Evite aglomerações, evite realizar confraternizações, festas particulares e, principalmente, evite sair de casa. Se sair, somente se necessário e faça o uso da máscara. Secretária, a gente agradece mais uma vez estar aqui no estúdio, esclarecendo para quem nos assiste todos os detalhes referentes ao novo decreto e também sobre o quadro epidemiológico aqui do nosso município. Sempre deixamos o espaço aberto para quando for necessário falar com a nossa população. Muito obrigado, eu agradeço e eu quero agradecer por todos aqueles que estão cumprindo seu papel. Não basta a gente chamar a atenção dos que não estão, mas também agradecer dos que estão. Tenha certeza que você está fazendo toda a diferença. E o que nós estamos agindo hoje, o que nós adotamos de medida, foi para a preservação, principalmente nos preocupando com a preservação da vida de cada um de vocês. Então, nos ajude a te ajudar. Faça você também o seu papel e assuma a sua responsabilidade. Obrigada, secretário. E o boletim informativo do Jornal de Barreiras volta a qualquer momento dentro da nossa programação.